Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Joana e estou a decorar a nossa casa uma divisão de cada vez. Já decorei o nosso quarto e vou deixar aqui algures e também na descrição um link que vocês podem seguir para ver todos esses vídeos. Na semana passada comecei uma nova série aqui no canal onde vou decorar o quarto do meu sobrinho. E o primeiro DIY vai ser um upcycling de um cesto que eu encontrei na Feira da Ladra. Esta ideia foi inspirada num DIY que eu encontrei no Pinterest. Vou deixar o link da minha inspiração na descrição para vocês também poderem ver e inspirarem-se. No DIY onde eu me inspirei utilizaram aqueles individuais redondos de palhinha. Mas não sei porque, assim que vi aquela imagem imaginei logo fazer aquilo com um cesto de pão. Mas pronto, ficam aqui com as duas opções e dependendo do que é que têm em casa ou do que é que encontram, podem fazer este DIY com cesto ou com individual. Vou-vos mostrar então todo o passo a passo deste DIY, começando pelos materiais. Deixem-me só dizer-vos que todos estes materiais vão estar na descrição. Então, vamos precisar de um cesto. Podem utilizar qualquer tipo de cesto, qualquer tamanho. Todo este projeto é adaptável. Depois, vamos precisar de tecido. Eu sugiro que não seja muito grosso e depois mais à frente vão perceber porquê. Mas também não deve ser um tecido que seja transparente ou muito frágil. Deve ser um tecido que seja resistente. Precisamos também de cartão e de um objeto redondo que tenha mais ou menos o diâmetro do fundo do cesto. Precisamos também de enchimento. Eu utilizei este enchimento normal para almofadas. Depois, fio de bordar. Eu usei este desta marca DMC, de grossura número 5 e cor 838. Precisamos também de uma agulha de bordar, tinta acrílica branca. Eu usei esta normal, mas podem utilizar tinta de tecido. Precisamos também de um pincel, uma régua, tesoura, lápis, um pedaço de fio mais fino. Eu utilizei este fio de algodão de espessura 2,5 mm. Precisamos também de um agrafador e de agrafos com 6 mm. Uma pistola de cola quente. Eu usei uma super pequenina que é ótima para este tipo de DIYs, super simples. Precisamos também de barras de cola que devem ser apropriadas para a pistola que vocês têm. No meu caso, estas barras são de 8 mm de diâmetro. E por fim precisamos de godés e de fita cola. Ok, a primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar o nosso objeto redondo como molde para recortar o cartão. O prato que eu utilizei tinha mais meio centímetro de diâmetro do que o fundo do meu cesto. Por isso, depois de marcar a circunferência do prato, tive que marcar menos 2,5 mm em toda a volta e assim sim fiquei com a circunferência correta do meu cesto. Depois foi só recortar. Eu podia ter utilizado um X-Ato, mas achei que a tesoura era muito mais fácil. Recortei o cartão num pedaço mais pequeno para ser mais fácil de fazer a circunferência. Verifiquei se o meu cartão estava mesmo do tamanho do fundo e como estava tudo ok, passei para a fase seguinte. Na próxima fase vamos colocar o nosso cartão em cima do tecido e vamos desenhar à volta do cartão uma circunferência com mais 2 cm de diâmetro. Ou seja, marcamos mais 1 cm em toda a volta do nosso cartão. Esta é a área que nós vamos bordar. Depois vamos fazer uma circunferência com mais 12 cm de diâmetro, ou seja, com mais 6 cm em toda a volta. Esta vai ser a área que vai para trás do nosso cartão, quando terminarmos o nosso DIY. Agora cortamos o tecido seguindo a última linha que desenhamos. Este pedaço de tecido vai ser a cara do nosso leão. E agora vamos criar um molde para as orelhas. Agarramos novamente no nosso cartão e nos godés. Eu escolhi o tamanho que achei mais apropriado, mas vocês podem sempre adaptar para o tamanho do cesto que vocês têm ou podem até utilizar outro objeto redondo. Coloquei o godés numa ponta mais direitinha do cartão e decalquei a circunferência. Depois fiz duas linhas que viessem mais ou menos do meio da circunferência até à extremidade do cartão e que fizessem assim uma linha, não é bem na diagonal, mas bem, que no final das contas o desenho no total parecesse uma orelha. É mais fácil de verem do que eu explicar. Recortei o molde e depois foi só cortar um pedacinho de tecido e recortar com o formato do molde. Cortei duas orelhas, como é óbvio. Este tecido é ótimo porque a parte de trás é castanha, o que faz um contraste super giro com o bege e vou utilizar esse contraste então nas orelhas e no nariz. Se tiverem um tecido com padrão,
e que não tenha uma cor diferente na parte de trás, podem utilizar o padrão numa direção diferente para o nariz e para as orelhas. Assim já faz algum contraste. O nariz é a próxima coisa que vamos cortar. Eu simplesmente cortei uma pontinha em formato de triângulo e depois dobrei ao meio e tentei que ficasse o mais direitinho possível. Aqui cortei um bocadinho, aparei um bocadinho e mais à frente vou aparar outra vez. Coloquei o nariz na cara do leão para ver se estava contente com o tamanho. Tentei centrar ao máximo e quando já estava contente com o recorte do nariz e com a posição do nariz, desenhei o resto da cara do leão. Usei o lápis para isso e comecei por fazer uma linha muito ténue, mas depois acabei por carregar mais na linha porque era muito difícil de ver a linha enquanto estava a bordar. Utilizei novamente os godés para servir como guia para desenhar os olhos, um pequeno à parte. Tenho a dizer que este tecido foi uma ótima escolha, porque estas bolinhas todas ajudaram imenso a centrar as coisas, a ficar tudo direitinho, tudo à mesma distância. Portanto, fica a dica que tecidos com bolinhas ou até tecidos em xadrez pode facilitar o processo. Agora vamos colar o nariz, mas antes de o colar vamos marcar os vértices para sabermos qual é que era a localização para depois colarmos no sítio certo. Depois é só usar a cola quente para colar o nariz. Uma dica, utilizem bastante cola. Isto é uma cola que, se usarem pouquinho, seca no instante e depois já não funciona. E agora sim, vamos passar ao bordado. Antes de começar a bordar, fiz um teste. Agarrei num pedacinho de tecido e experimentei fazer os pontos mais largos e mais pequeninos. Tinha alguma esperança que os pontos mais largos resultassem como eu queria. Ia dar muito menos trabalho. Mas, claramente, os pontos mais pequenos funcionaram muito melhor. Enfiar a linha de bordar na agulha pode ser um desafio. Eu já ensinei este truque noutro vídeo, no meu vídeo da almofada boho, mas vou repetir para as pessoas que não viram esse vídeo. Basicamente o que eu faço é pegar numa linha normal, uma linha de costura, e passo as duas pontas da linha pelo buraco. E depois forma uma argola, onde eu depois coloco a linha de bordar e puxo. Isto faz com que a linha de bordar passe facilmente para o outro lado. E é isso. É um truque super fácil e funciona com vários tipos de linhas. Vou bordar com 2 fios, portanto, depois de enfiar a linha, é só juntar as 2 pontas e dar um nó cego. Depois foi começar a bordar e comecei pela linha mais reta, que pensei que fosse a mais fácil, mas enganei-me. Fazer os pontos em linha reta é o mais difícil. Eu comecei a fazer e ficou tudo torto, tive que desfazer tudo. E o que eu descobri é que era muito mais fácil se mantivesse sempre a agulha na linha reta, ou seja, a agulha estar sempre alinhada com o ponto anterior e com a reta que eu queria bordar. Vou-vos mostrar aqui em tempo real para vocês conseguirem perceber o que é que eu estou a tentar explicar. Como veem, é preciso algumas tentativas e é mesmo necessário ter a agulha bem alinhada. Quando terminamos a nossa linha, viramos ao contrário e damos 3 nós. Depois foi só repetir isto com todas as linhas que eu tinha desenhado com lápis. O passo seguinte é fazer as bochechinhas. Eu não queria nada demasiado marcado, portanto utilizei a cor branca e fui molhando o pincel com muito pouca tinta e pintando muito devagarinho. Fui formando uma bolinha e depois o mais difícil foi fazer as 2 bolinhas mais ou menos iguais, mas acho que consegui. Agora vamos encher o nosso leão. Agarramos novamente no nosso cartão, alinhamos mais ou menos com a linha da cara do leão e colocamos o enchimento aos poucos para preencher o nosso cartão. Viramos ao contrário e vemos se o efeito está como nós queremos e inclusive podemos colocar já no cesto e ver como é que fica. Segue-se a fase que eu mais temia deste DIY, que era usar o agrafador. Mas não havia razão para isso. Isto é muito simples, é muito importante proteger a superfície onde nós estamos a trabalhar, por isso eu utilizei a tábua que já costumo usar nos outros DIYs e isto foi muito importante porque enquanto estava a testar, fartei-me de fazer furinhos na tábua. É muito importante agarrar num pedaço de cartão e fazer alguns testes, porque pelo menos este agrafador tem uma parte em que regula a pressão com que disparamos os agrafos.
Por isso é importante testar esta pressão para funcionar com a espessura do nosso cartão. Vocês podem ter um cartão que é um bocadinho mais espesso que o meu, ou menos, e é importante ver como é que funciona, e até o tecido pode ser um bocadinho mais grosso, portanto é mesmo importante testar isto. Este agrafador regula essa pressão nesta roldanazinha e é muito sensível. Não há nenhuma maneira de trancar isto, o que eu acho que é mau design deste agrafador, mas pronto, também foi um agrafador muito baratinho. Mas é preciso mesmo ter cuidado porque qualquer toquezinho e esta roldana sai do sítio. Bem, fiz bastantes testes até encontrar a pressão perfeita. E depois foi um bocado também ganhar coragem e avançar. O passo seguinte é basicamente esticar o tecido até a linha que nós tínhamos desenhado da cara coincidir com a extremidade do cartão. E depois é só agrafar. Fazemos isto em toda a volta do cartão, mas antes de fecharmos completamente, viramos ao contrário e vemos se temos o efeito do enchimento como nós queríamos. Se for necessário, acrescentamos enchimento, tiramos enchimento, enfim. Depois é só mesmo fechar tudo com os agrafos e esta fase está terminada. Agora vamos colar a cara do leão ao cesto. Ponham bastante cola no centro e em mais 4 pontos. Não sei porque a minha cola não estava a sair, então eu utilizei outra barrinha de cola para empurrar a cola para fora. Portanto, se vos acontecer o mesmo, fica a dica. Depois é preciso sermos rápidos e colar imediatamente a cara do leão ao cesto. E o nosso leão está quase pronto, está mesmo lindo, estou super contente. Segue-se a indecisão de onde colocar as orelhas. Andei aqui às voltas até que decidi perguntar aos interessados. Mandei mensagem à Catarina e ao meu irmão e eles escolheram ficar com as orelhas por fora. Achavam que a outra opção parecia um ursinho. Não queríamos isso, queríamos um leãozinho. Utilizei a fita cola para marcar o sítio onde ia colar as orelhas. Assim foi mais fácil de as alinhar e de centrar no sítio certo. Antes de colar as orelhas, fiz-lhes uma preguinha que colei com a cola quente. Usei um bocadinho de cola no centro e depois, para prender a prega, usei também um bocadinho de cola na parte de trás. Depois foi só colocar um bocadinho de cola na parte de baixo e colar no sítio certo. O nosso leãozinho está pronto, mas falta fazer aqui o último pormenor para podermos pendurá-lo na parede. Viramos então o nosso cesto e na parte de trás, alinhado com o centro, na parte de cima, vamos colocar o fio e colá-lo de cada lado com cola quente. Usem bastante cola para ter alguma resistência ao peso do cesto. E já está! Agora sim terminamos o nosso DIY. Resta apenas ver como é que ele fica pendurado na parede. Espero que tenham gostado, eu adorei fazer este DIY, é o meu favorito de todos até agora. Este quarto vai estar cheio de DIYs lindos de morrer, portanto, se não quiserem perder isso, subscrevam o canal. Se quiserem ter acesso a alguns sneak peeks e a alguns pormenores destes DIYs, podem me seguir no Instagram. Se gostaram deste vídeo, façam like, que ajuda bastante o canal, e partilhem com amigos que gostam deste tipo de conteúdos. Por hoje é tudo, vemos no próximo projeto. Beijo, tchau! O vídeo de hoje é um upcycling de um cesto que eu encontrei na Feira da Lara. Esta ideia foi inspirada num DIY que eu encontrei no Pinheiros. Vou deixar o link da descrição. É espetacular.